Graça e paz, meus irmãos e santos, me coloco aqui aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de vocês não me conhecem, eu diria que a maioria não me conhece, mas eu quero iniciar ainda assim pedindo perdão. Perdão porque nosso Senhor, Ele me pediu para que escrevesse a vocês no dia do aniversário, uma festa a qual eu não tinha o conhecimento. Mas o Senhor falou ao meu coração para mandar uma mensagem para o coordenador e eu acabei deixando passar a oportunidade de falar aos corações na data exata. Porém, eu sou apenas uma ferpa neste madeiro, o madeiro da cruz, a cruz de Cristo, a qual eu amo de forma insistente. Eu peço ao Senhor que eu ame Ele, que eu ame a cruz dele, que eu abrace a cruz de Cristo. Mas eu também deixo uma pergunta a cada um de vocês, e de forma especial ao seu coração. O que você é neste madeiro? Eu sou apenas uma pequena ferpa e eu quero participar. Eu quero ser manchado pela cruz de Cristo. Este madeiro, de fato, ele está cheio de virtudes ocultas, prontas para ser dispersadas sobre cada alma. E eu repito a pergunta: e vós? O que são neste madeiro? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Ou o que vale a alma do homem? Isso em Mateus capítulo 16, versículo 26. E por isso, aos que de fato amam a cruz, tomarão tal palavra como bálsamo para a sua alma, um frescor da divina inabitação trinitária. Mas o que é isso? É um constante diálogo de amor na alma, é ser habitado pela Trindade, ter certeza do caminho a seguir, é estar dentro do castelo interior, é estar na morada interior, é reencontrar o amor verdadeiro, o primeiro amor tão almejado. Esse ser habitado pela Trindade, Santa Teresa falava muito sobre isso, e ela citava exatamente isso, de você estar lá dentro do castelo. Às vezes nós não encontramos o Senhor, não temos essa experiência do primeiro amor, não permanecemos nesse primeiro amor, não amadurecemos esse primeiro amor, porque de fato nós não estamos lá dentro do castelo, dentro da morada. Santo Agostinho tanto falava: Senhor, te procurei fora quando estavas dentro. Dentro de onde? Dentro de mim. A Trindade habitava dentro de mim, mas eu te procurava fora, em tantas coisas, em tantas práticas, até em tantas devoções, mas não era da vontade de Deus. E nada é mais forte, nada é mais importante do que de fato estar conforme com a vontade de Deus. Por isso, o próprio Senhor Jesus vem nos alertar, vem nos exortar no capítulo 9, do versículo 23 de São Lucas. Renunciar a si mesmo é a vontade do Senhor, é o que Ele nos pede. Então, renunciar a si mesmo é um dos mais profundos sacrifícios que se poderia oferecer a Deus. É oferecer o seu tempo, a sua liberdade, a sua vida, mas também os seus vícios, os vícios adquiridos ao longo da caminhada, as teimosias, e também a sua vontade. Se o seu projeto ainda é ser santo, comece conformando a sua vontade com a santa vontade de Deus. E você vai descobrir qual é essa vontade de Deus lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo do 38 ao 40, onde o Senhor vem nos dizer o seguinte: São João, o apóstolo que voou mais alto, que é prefigurado por uma águia, porque de fato tem essa visão que vai além, que contempla. E olha aonde ele chegou com essa visão. Olha o que o Senhor revela para ele. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que me deu, mas que o ressuscite no último dia.
E a vontade de meu Pai que me enviou é que todo o que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O próprio Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que se deu na cruz. Ninguém tirou a vida dele, ele a deu por amor. A vontade dele é a vontade do Pai. E quem seria eu e você para não conformar a nossa vontade com a vontade do Pai? Ainda mais nós que nos dizemos amantes da cruz de Cristo. Olhemos também para mais um personagem, Simão, o Cirineu, né? Segundo o pseudo Jerônimo, ou também segundo São Beda. Eu quero pegar aqui exatamente como eles vêm falar para nós, mas deixa eu só concluir primeiro o pensamento. A graça que Simão, o Cirineu, Simão, que significa, pode ser traduzido como obediente, e Cirene, né? Cirineu, Cirene, como herdeiro. Então, por obediência, se tornou herdeiro. A graça foi obtida por seus filhos, que eram discípulos de Jesus, Rufus e Alexandre. E Simão, de fato, no primeiro momento, ele foi obrigado a abraçar a cruz de Cristo. Mas isso não tira dele a graça de ter sido obediente. Porque ele poderia ter lutado contra, ele poderia ter batido o pé, ele poderia ter sido teimoso, ele poderia ter desafiado. Mas, ainda assim, mesmo que na obrigação, ele se tornou obediente. Ele se tornou obediente. E nessa obediência, ele abraçou a cruz de Cristo, se tornando ali um símbolo dos gentios, né? Porque a cruz, de fato, os judeus, eles... vou usar esse termo, não sei se seria o termo mais adequado, mas os judeus, eles, entre aspas, não eram dignos de carregar a cruz de Cristo, porque ela se tornaria símbolo para os gentios, para os pagãos, para aqueles que se converteriam ao cristianismo. Então Simão, esse Cirineu, né, ele pode ter sido colocado ali como um símbolo de herdeiro da cruz de Cristo. Mas que graça em abundância ele experimentou, porque ele pôde olhar nos olhos de Deus. Ele gravou os traços de seu rosto. Ele foi submisso no ápice da missão divina. Essa é a totalidade da palavra submissão. Até quando a mulher se coloca submissa ao homem, debaixo da missão do homem, Cirineu ali, ele se coloca submisso à missão de Deus, debaixo da missão de Deus, ele participa da missão de Deus. E isso é importante até para a questão de um verdadeiro matrimônio, o homem e a mulher, o homem como o sacerdote do lar e a mulher se coloca submissa, debaixo da missão dele. Nesse sentido, e Simão, o Cirineu, experimentou do ápice da submissão na missão divina de nosso Senhor. Ele pôde tocar a sua carne, ele sentiu seu sangue quente, sentiu o cheiro do sangue do Senhor, literalmente ele participou. Certamente a vida desse Simão jamais voltou a ser, ou voltou ao normal, melhor dizendo, porque ele fez uma experiência íntima de amor com nosso Senhor. Ele de fato amou a cruz de Cristo, porque amou a Cristo. Ele não era visto, ele chegou como que de surpresa, mas a graça que operava em seu favor agia poderosamente através de seus filhos, que foram fonte e concha, como diz São Bernardo. Tanto prega São Bernardo sobre sermos fonte, e não erroneamente como dizemos, eu sou canal da graça, eu tenho que ser canal. Não, você não tem que ser canal, você tem que ser fonte, porque você vai reter toda a graça que o Senhor tem para você. É sua, é específica para você. Então você vai reter ela, você vai preencher a fonte, você vai encher a concha. E você, na caridade, vai entregar a graça em abundância. Somente aquilo que tem abundância em você, para que você não seque. Porque um canal seca, mas a fonte não seca, porque de fato ela é fonte. E assim a concha também. Então São Bernardo é muito sábio quando fala sobre isso.
porque Cireneu participou disso. Ele reteu todo aquele carinho, toda aquela intimidade com Deus. E só foi entregue o que era em abundância. É interessante pensar dessa forma, é interessante refletir dessa forma quando se coloca amante da cruz de nosso Senhor. Abandonando a sua vontade e se unindo, ele acaba se tornando, ele acaba conformando a sua vontade com a vontade do Pai. Isso é amor da cruz. Isso é amor da cruz. Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e o justo São José, que foram preparados para nos preparar para de fato abraçarmos a cruz de nosso Senhor Jesus. De estarmos cheios e repletos do Espírito Santo como uma fonte, que é a Santa Igreja Católica. O que a alma é para o corpo, o Espírito Santo é para a Igreja. E nós que ardentemente desejamos exercer também os carismas, é importante que antes nós entendamos isso, que nós temos que estar ligados ao tronco, à videira, à árvore da vida, que dá o verdadeiro fruto da vida, o pão da vida, que é Jesus. E só é nos entregue hoje por meio da Santa Igreja. Então vamos conformar a nossa vontade, até pensando de que para estar cheio do Espírito Santo, nós temos que estar ligado àquela que é o manancial, a Santa Igreja Católica. Isso é amor da cruz. Estar ligado à barca de Pedro. Não estar fora, mas estar dentro. Não estar cheio de devoções, de movimentos, de particularidades, mas, de fato, estar conforme a vontade de Deus, aonde Ele quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça, sendo obediente, e aí, nessa obediência, eu me torno herdeiro de Cristo. Deus abençoe vocês, e mais uma vez, valei-nos o glorioso São José, e a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia.